Tá ouvindo a nossa trilha? É isso? Chegou a hora do grande debate aqui no Expresso CNN. Durante discurso no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro disse, abre aspas, eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo, fecha aspas. O tema de hoje é, a Operação Lava Jato e a corrupção no governo acabaram? Os nossos debatedores são Guilherme Sugimori, advogado, especialista em direito penal. Boa noite, Guilherme. Boa noite. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Alisa, boa noite, doutor Guilherme. Boa noite, ao espectador da CNN. Hoje quem começa é você, Caio, suas primeiras considerações, por favor. Bom, no espírito de uma crítica justa, vamos analisar mais detidamente a bravata de ontem do presidente da República. Aspas, eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação. Realmente é dever do governante ser probo e atuar para que seus subordinados, seus indicados, trilhem esse mesmo caminho da retidão. Mas considerando o contexto da política brasileira, por mais que a honestidade seja mesmo uma obrigação formal, na prática, ser honesto é um tremendo diferencial. E esse é o grande trunfo moral do presidente Bolsonaro, chefiar o governo federal menos corrupto da história, embora seja o mais fiscalizado. Fiscalizado, inclusive, por uma imprensa excessivamente militante, que se recusa a reconhecer essa realidade evidente, e varre para debaixo do tapete na hora de fingir que faz análises imparciais. Mas é fato que desde janeiro de 2019 não há escândalos de corrupção que maculem a administração federal. Nenhum ministro foi implicado em desvios das vultosas verbas do orçamento federal. Nenhum nomeado de primeiro escalão foi apiado aí da sua posição por cometer algum ato ilícito no cargo. As estatais brasileiras foram desaparelhadas e passaram a registrar lucro recorde. E, mais importante, o próprio presidente da República, desde o início do seu mandato, não se envolveu pessoalmente em corrupção, crime de responsabilidade fiscal ou acobertamento de ilicitudes na gestão federal. E isso não pode ser dito de nenhum outro chefe de Estado brasileiro desse século. Em termos de moralidade, Bolsonaro, que, claro, não é nenhum santo, ainda é muito superior a Temer, Dilma e Lula. Contudo, o ceticismo conservador nos obriga a reconhecer que muitos esquemas criminosos são revelados com o tempo, muitas vezes anos depois. Ainda assim, a improbidade, a fraude e o mau caratismo eram tão pronunciados nas gestões anteriores que, mesmo no curso do mandato presidencial, eclodiram escândalos que derrubaram ministros, que motivaram a prisão de assessores e aliados, que motivaram robustas denúncias criminais da Procuradoria-Geral e que chegaram até a impedir, a empichar, no coloquial, uma chefe de governo. Não é exagero afirmar que antes do atual governo, a corrupção federal era tanta, que mesmo praticada nas profundezas, vinha à tona e se tornava visível na superfície. Mesmo engendrada aí nas trevas, dava as caras em plena luz do dia. É alarmante constatar isso, mas a ilegalidade era tamanha que ela transbordava dos palácios de Brasília. Saía correndo dos hotéis, estofava a cueca com dólares e guardava malas de dinheiro vivo em apartamentos cofre. Uma outra realidade bem contrastante com o atual momento de aparente probidade do governo federal são os governos estaduais e municipais, aqueles governos oportunistas e covardes, denunciados por se aproveitarem da atual situação de calamidade pública para superfaturar contratos e desviar verbas preciosas destinadas ao enfrentamento da pandemia. Portanto, diante dessa diferença gritante em relação a governos federais anteriores e a certas administrações estaduais e municipais, é compreensível que o presidente Bolsonaro se vanglorie dizendo que não há mais corrupção no governo. Embora seja um exagero retórico, e só o tempo possa confirmar essa afirmação, é uma colocação lastreada em fatos concretos. Mas, como eu alertei o espectador, o que eu pretendo aqui é uma crítica justa e ponderada. E, nesse sentido, é impossível não denunciar a incoerência de usar uma virtude para incorrer num vício, que é desmerecer, desprestigiar a maior operação de combate à corrupção da nossa história. Formar um governo supostamente honesto e que não precisaria ser investigado, não extingue a necessidade de apurar os crimes do passado, que é a função primordial da Lava Jato, que tem centenas de investigações em curso e está longe de poder ser encerrada. Montar um governo supostamente honesto também não justifica a sanção presidencial sem vetos a leis que dificultam a persecução penal e o combate ao crime,
lei de abuso de autoridade, leis do juiz de garantias, mudanças nas regras de delação premiada e as restrições às prisões preventivas. Montar um governo supostamente honesto não te exime de ter nomeado um procurador-geral dado a conchavos com a advocacia criminal militante milionária e adversário da autonomia funcional do Ministério Público. Montar um governo supostamente honesto não te autoriza a silenciar sobre decisões do STF que levaram à soltura de milhares de criminosos e dezenas de grandes corruptos que estão desfrutando de uma vergonhosa impunidade sob a sua gestão. E, finalmente, um governo honesto não é justificativa para a indicação de um quadro medíocre ao Supremo Tribunal Federal a pretexto de agradar figuras controversas da Corte, potencialmente responsáveis por julgamentos do seu interesse particular. Portanto, a bravata presidencial ela é agridoce. Ela reflete a realidade bem-vinda de um governo livre de escândalos de corrupção, mas esconde o retrocesso legislativo e judicial no combate ao crime durante a gestão Bolsonaro. E de que adianta não ser ladrão e não ser corrupto se você não trabalhar para dificultar a vida de ladrões e corruptos. Guilherme, suas primeiras considerações, por favor. Boa noite, Caio. Boa noite, telespectadores. Olha, eu gosto de pensar que as minhas críticas, quando possível, são ponderadas e, como uma pessoa razoável, eu busco entender as discordâncias e manter aberta a possibilidade de mudar a minha opinião, o que não é algo fácil para ninguém. Então, eu julgo necessário começar dizendo que eu também não encarei com seriedade a fala do presidente. Soou também para mim como uma bravata, quase uma brincadeira, um jogo de palavras entre dois fatos, o esvaziamento da Lava Jato e essa bravata de que o governo não teria corrupção. Não se pode levar muito a sério, porque a afirmação nem faz muito sentido. A Lava Jato não investiga o governo, ela investiga uma série de crimes que teria ligação com a Petrobras, com a Odebrecht e uma cadeia de derivados disso. Em teoria, a ausência da corrupção do governo atual não leva necessariamente ao fim da Lava Jato. Então eu vejo aqui, na verdade, três questões diferentes. A primeira é que é bastante absurdo o presidente se gabe de acabar com a Lava Jato, depois de passar toda a campanha de 2018 acusando o seu opositor Fernando Haddad de querer acabar com a Lava Jato caso ganhasse a eleição. O que parece para mim ter acontecido é que após a ruptura do governo com o ex-ministro Sérgio Moro, o presidente vê a necessidade de anular, esvaziar a figura do ex-ministro, porque o presidente vê em Sérgio Moro uma ameaça à sua reeleição, e o Sérgio Moro é a Lava Jato é o Sérgio Moro, tanto quanto era o Deltan Dallagnol. A segunda questão é que não é adequado afirmar dessa maneira que não existe corrupção. Os escândalos podem surgir eventualmente, está cedo, e existem sombras se formando sim. As rachadinhas, os filhos, Queiroz, OACF, Michele, Onyx, o Ministério do Turismo, um possível desvio no Ministério do Turismo de recursos com candidaturas laranjas, ainda na campanha de 2008, antes do governo, admito. Existe o questionamento sobre as empresas do secretário de comunicação, o questionamento sobre o gabinete do ódio. Essas denúncias de corrupção, elas não aparecem do dia para a noite. Isso é muito cedo. Isso para não falar de coisas que eu não vou chamar de corrupção, mas são as absurdas atuações do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Isso são questões que realmente, ao menos por enquanto, talvez não se equiparem aos grandes escândalos da Lava Jato. Mas, a meu ver, fazem interpretar a fala de Bolsonaro mais como uma falácia, uma bravata, do que uma fala séria. A questão mais importante aqui é a Lava Jato mesmo. Ela foi uma etapa importante na evolução dos nossos mecanismos de combate à corrupção. Antes dela, as operações sofriam muitas limitações, talvez até uma ineficiência, uma falta de proficiência. Ficou óbvio que é necessário algum grau de organização, dedicação, uma base de dados, uma estrutura que possibilitem uma atuação quando há casos muito grandes e complexos. Mas, por outro lado, a hiperinflação desse pseudo-órgão, sem uma regulamentação adequada, sem contrapeso suficiente, criou uma série de abusos. Um órgão autônomo que quis levantar estátuas, controlar fundos, se misturou excessivamente com o juiz, prendeu para extrair confissões, conseguiu delações questionáveis, bloqueou desproporcionalmente valores, teve relações ilegais com autoridades estrangeiras. São abusos que não eram necessários para o bom funcionamento da promotoria e que minavam sua legalidade. Nós temos que avançar em relação a isso, melhorar isso. Nós precisamos que as instituições legítimas de acusação e de defesa sigam evoluindo e funcionando de maneira legal. Tem muito que melhorar aí. Então, eu não vejo problema em falar de fim da Lava Jato, que a Lava Jato não é a única forma de combater a corrupção. Agora, o que não pode acontecer é esse fim abrupto, essa interrupção repentina dos trabalhos, inviabilizando os procedimentos em curso.
Isso causa estranheza tanto a mim quanto aos procuradores e, imagino eu, aos eleitores do Bolsonaro, que estão vendo mais uma vez uma subversão das suas promessas de campanha. Vamos então ao debate. Guilherme e Caio, por favor. Só pontuar que aí as supostas ilicitudes atribuídas à força-tarefa da Lava Jato pelo meu debatedor não são fatos, são interpretações. Tá? Feita essa breve observação, eu queria convidar o espectador da CNN a ler uma matéria, né, do Grupo Folha, UOL, intitulada Renan Calheiros elogia Jair Bolsonaro por combater, aspas, Estado policialesco. Eu vou trazer alguns trechos da fala desse ilustre senador da República. Entendo que o Jair Bolsonaro pode deixar um grande legado para o Brasil, que é o desmonte do Estado policialesco que tomou conta do país. Ele, Bolsonaro, já encadeou várias medidas, desde o COAF, né, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a questão da Receita Federal, a nomeação do Aras para a chefia do Ministério Público e agora a nomeação do Cássio para o STF. É o grande legado que ele pode deixar para o Brasil, o desmonte desse sistema que causou muitas vítimas nos últimos anos e tentou substituir a política nacional. Graças a Deus, não conseguiu. Bom, olha o que faz o senador. Ele trata corruptos criminosos como se fossem as vítimas. A vítima não é a população pobre e vulnerável, né, que não tem verba pública e por isso morre na fila dos hospitais ou em estradas esburacadas ou por falta de segurança. Não, ele ainda elogia as elites políticas e coloca na conta de Deus, né, o conluio, porque esse é o nome, o conluio contra a Lava Jato, ou seja, além de absurdo, é uma blasfêmia. Ele continua, a Lava Jato tem um projeto de poder e queria substituir a política convencional. E ele, Bolsonaro, está ajudando a desmontar. Espero que ele continue dessa forma. Não à toa, a internet não perdoou e chegou a ser o segundo assunto mais comentado no Twitter, a hashtag Jair Calheiros Bolsonaro. É importante lembrar que o Renan Calheiros ele coleciona contra si, né, inquéritos e ações no Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, elas se movem com a velocidade de uma lesma em coma. Mas, além disso, ele é réu, né, ele é réu da Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, só para fechar meu raciocínio, será mesmo que ele tem uma opinião isenta sobre a Lava Jato, sobre o combate ao crime, sobre o combate à corrupção, ou ele está simplesmente advogando em causa própria e até legislando em causa própria em muitos casos? Olha, eu até partilho das críticas que o Caio faz a esse esvaziamento da Lava Jato e a essa postura do Renan. O que acontece é que a gente não pode confundir a Lava Jato com o combate à corrupção, tá? E é incoerente a gente dizer que o governo não é corrupto e, ao mesmo tempo, acusá-lo, como o Caio fez, criticá-lo por esvaziar esse combate à corrupção. O problema da Lava Jato, essencialmente, é que estava em um desmonte. Esse desmonte é generalizado. Desmontar a Lava Jato dessa forma significa uma indicação de diminuir o combate à corrupção. E se agora, no momento, não há um grande escândalo no governo, acabar com os instrumentos de combate à corrupção vai impedir que, quando ele surgir, se surgir, isso apareça. Não existe governo sem corrupção, porque não existe sociedade sem roubo, não existe sociedade sem homicídio. Isso é o funcionamento social, isso estuda-se no direito. Haverá desvios. O importante é nós contarmos com ferramentas funcionais, democráticas e eficientes que minimizem sempre esses desvios. Acabar com a Lava Jato significa, sim, da forma como fez o governo Bolsonaro, ou como pretende fazer o governo Bolsonaro, sinalizar que eles pretendem combater menos a corrupção. Eu não concordo com os métodos da Lava Jato e eu tenho as críticas que eu teci aqui brevemente, mas a sinalização é clara. E diminuir esses mecanismos significa, sim, abrir o espaço para que a corrupção surja, aumente e aumente despercebida. E daqui a anos vai se dizer, olha, não houve nenhum escândalo no governo Bolsonaro. Claro, porque ele desmontou os mecanismos que poderiam descobrir esse escândalo ou combater esse escândalo. Eu concordo, doutor. Não roubar, né, ou seja, a probidade na gestão pública, ela é apenas uma parcela, né, das atribuições do bom governante. Justamente, porque o bom governante ele tem uma obrigação moral de fortalecer os mecanismos de combate à corrupção. Até porque, né, o governo federal ele corresponde a uma parcela da vida pública nacional. Ainda os governos estaduais, os governos municipais.
né? Todos esses corruptos vão ser beneficiados por uma legislação que dificulta a persecução penal. E a gente está falando só de corrupção, né, doutor? Existe uma miríade de tipos penais. A mesma lei que beneficia o corrupto vai beneficiar o estuprador, o latrocida, o homicida, o estelionatário e toda essa escória moral que infelizmente vitimiza a nossa sociedade. Agora, corroborando o que eu disse sobre o procurador-geral, aliás, alicerçado nos elogios feitos a ele pelo senador Renan Calheiros, o senhor Aras, ele chegou naquele episódio de demissão em massa, demissão em aspas, obviamente, dos procuradores da Força Tarefa, ele soltou uma nota falando o seguinte: apesar da Lava Jato ter êxitos obtidos e reconhecidos pela sociedade, não é um órgão autônomo e distinto do Ministério Público Federal. Fora disso, a atuação passa para a ilegalidade, porque clandestina. Imagina, clandestina, uma força-tarefa, né, que é autorizada de próprio punho pelo procurador-geral. O que acontece é que ele quer o quê? Violar a autonomia funcional do Ministério Público, que é uma prerrogativa constitucional de todo promotor. O promotor não tem chefe. Bom, mas enfim, nesse discurso depois, ele faz uma live, né, muito imprópria, com um grupo de advogados garantistas, né, adeptos, muitos deles adeptos do abolicionismo penal, da despenalização, né, que inclusive atuam na Lava Jato, e ele fala de correção de rumos, a fim de que o lavajatismo não perdure. Ele usa expressões duras como bisbilhotice, chantagem, extorsão. Então você vê, né, o PGR, nomeado fora da lista tríplice pelo presidente da República, com um comportamento ativo, em conluio com as elites do judiciário e também com as elites da advocacia militante milionária, para atacar a Lava Jato. Então, assim, basta uma análise desapaixonada para ver de forma cristalina que, do ponto de vista institucional, judicial e legal, o governo tem feito pouco para impedir, né, a impunidade e a corrupção. Bom, o governo tem feito pouco, talvez, para impedir a impunidade e a corrupção. Eu me pergunto se o governo tem feito pouco para impedir isso por causa de suas novas alianças ou por interesses próprios. Caio, se eu não me engano, você mesmo aqui no programa fez uma crítica muito ponderada e justa no início da semana, apontando que, dentre essas ações do presidente, essa aproximação com o Gilmar Mendes, com as elites do judiciário, como você chamou, foi marcado por talvez o interesse dele na investigação do filho. Então, eu me pergunto se essa ausência ou diminuição do combate à corrupção não tem a ver também com a corrupção próxima do presidente. Quer dizer, nós estamos aqui discutindo um inquérito, paralelamente, onde o presidente está sendo questionado pelo seu ex-ministro sobre justamente interferir na Polícia Federal. Quer dizer, isso, obviamente, pode ser tema de uma outra fala, de um outro debate, mas existe esse questionamento. Então, são muitas coisas paralelas acontecendo que eu não posso aceitar como meras coincidências. E eu não posso achar que um governo que está tomando essa série de atitudes esbraveje dizendo não tem corrupção no meu governo, mas eu vou interferir, mas eu vou desmontar forças-tarefa. Agora, é muito difícil para mim tratar dessa questão com você, porque eu sou um penalista e eu sou um garantista, como esses que você criticou. Eu defendo o sistema processual penal como um sistema de garantias que defendem um acusado contra o poder absoluto estatal. A gente pode tratar isso especificamente em outro momento, mas eu entendo que isso não é ser a favor da corrupção. E não só eu entendo, isso não é ser a favor da corrupção. Isso é defender o combate à corrupção dentro dos termos da lei. Todos queremos acabar com a corrupção. Eu quero acabar com a corrupção com um avanço democrático do sistema. Nós não teremos heróis para salvar o Brasil. Nós teremos instituições democráticas funcionando cada vez melhor. Já estamos nos argumentos finais. Então, Guilherme, continue com a palavra. 1 minuto para cada um e depois o Caio, por favor. Bom, eu, na verdade, acredito que quaisquer argumentos que eu pudesse tecer agora entrariam certamente na defesa do garantismo penal, nas minhas críticas à Lava Jato, porque, como eu disse, é muito difícil aqui dizer, puxa, o presidente está acabando com a Lava Jato, mas eu acho que a Lava Jato teria que ter um fim. Eu só não acho que o fim deveria ser esse. O fim não pode ser abrupto, o fim não pode ser engavetamento de diversos processos que jamais serão tocados. Antes da Lava Jato, houve a Operação Satyagraha, por exemplo,
Foi anulada porque desrespeitaram um mandado de busca e apreensão. É um erro primário. A Lava Jato ajudou a corrigir isso, ajudou a preparar a acusação de forma melhor. Está na hora de irmos adiante e fazer com que a acusação seja eficiente e plenamente aderente às regras jurídicas do devido processo penal. 1 minuto, Caio. Não posso deixar de destacar uma observação prática. O garantismo no Brasil, ele não garante a democracia nem a lei. Pelo contrário, ele garante a impunidade. Tanto que as interpretações garantistas tiveram como consequência prática isso que a gente vê aí. Milhares de criminosos soltos, centenas de corruptos soltos. Eu, só fazendo uma breve pontuar isso, eu não acho que houve interferência indevida na Polícia Federal. Há outros debates em que eu sustento esse ponto. E quando eu falo, por exemplo, no silêncio, na ausência de veto do presidente da República, a leis, né, que dificultam a persecução penal, eu dei o exemplo, por exemplo, da lei de abuso de autoridade. E qual não foi a minha surpresa para ver que essa semana a defesa, né, do Flávio Bolsonaro entrou justamente com processo contra o Ministério Público do Rio de Janeiro com base na lei de abuso de autoridade. Né? E, de fato, como o doutor colocou muito bem, eu sou muito crítico a essa proximidade entre poderes que deveriam atuar como freios e contrapesos e não se associarem, porque isso não reflete o espírito da nossa Constituição e o espírito da separação de poderes, que garante alguma restrição à concentração e à perpetuação de poder. Obrigada, debatedores. Guilherme, boa noite. Boa noite. Caio, boa noite. Boa noite.